do encontro marcado. E como temos dito durante a semana, esta quarta-feira pertence ao IPS, que temos aqui muita coisa para falar. Comigo tem a professora Carmen Caeiro, é fisioterapeuta, professora adjunta no Departamento de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. E temos ainda a Sara Azevedo, que é estudante finalista do curso de Licenciatura em Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, em representação de uma equipa de 3 estudantes que se encontra a desenvolver trabalho nesta área com a orientação da professora Carmen Caeiro. O tema que vamos falar aqui será sobre a fibromialgia, mais especificamente qual pode ser o contributo da fisioterapia para pessoas que têm esta patologia diagnosticada. Vou começar pela professora Caeiro. Professora, muito obrigado por ter aceito este convite a estar connosco. Bom dia. Bom dia. Bom dia também à Sara. Bom dia. Agora vou começar talvez pela professora Carmen. O que é a fibromialgia, para já, e quais são os sintomas mais comuns de tal doença? Então, a fibromialgia é uma doença reumática que origina dor generalizada nos tecidos moles, ou seja, nos músculos, nos tendões, nos ligamentos, mas não afeta nem as articulações nem os ossos. Esta é uma primeira ideia que é muito importante sublinhar. De facto, a fibromialgia afeta apenas os tecidos moles, não produzindo qualquer tipo de deformação óssea. E os principais sintomas associados à fibromialgia são a dor e a fadiga. A dor é geralmente uma dor generalizada, constante, as pessoas referem dor mais ou menos constante, mas a sua localização pode ser variável, uns dias mais concentrada na coluna, outros dias mais concentrada nos membros superiores, nos membros inferiores, braços, pernas, e estamos a falar de uma dor que é mantida no tempo. É uma dor crónica, mas cuja intensidade é variável, ou seja, há fase em que a intensidade da dor é relativamente baixa e suportável, mas há fase em que a dor piora de tal forma que se torna muito limitativa do funcionamento das pessoas no dia a dia. Para além disso, é também uma dor imprevisível, ou seja, por vezes a dor agrava após a realização de uma tarefa fisicamente mais exigente, mas por vezes também pode não existir necessariamente uma tarefa física na base do agravamento dos sintomas. E a intensidade da dor pode aumentar sem que as pessoas consigam identificar o porquê. Tem a ver também com o tempo. Por exemplo, as alterações de temperaturas podem mexer um pouco com as pessoas reportam queixas mais intensas e com variações em função também do tempo, mas cientificamente não existe nada que nos permita a dor, quando tiver que aparecer, aparece. Não existe nada que nos demonstre, no fundo, que a parte meteorológica tenha esse efeito, embora de facto as pessoas se queixam um pouco mais sobre isso, não é verdade? Sim. E quais são as causas da fibromialgia? Então, as causas ainda não são totalmente conhecidas, não é como outras doenças em que se sabe que existe um foco de infecção, por exemplo, que está na origem do problema. Parecem existir vários mecanismos através dos quais se pode desenvolver um quadro de fibromialgia. Mas a investigação nesta área tem vindo a defender que um dos mecanismos que está na base da fibromialgia poderá ser uma desregulação na forma como o sistema nervoso processa e interpreta a dor. Portanto, os estudos realizados nesta área sugerem que existe uma alteração nos circuitos de processamento da dor e estas alterações fazem com que as pessoas com fibromialgia tenham um baixo limiar de dor, o que significa que sentem dor a partir de estímulos que normalmente não a provocariam. E esta dor é também agravada também por situações de stress, aumento da tensão muscular, pensamentos e emoções mais intensas e negativas, o que vai explicar o agravamento dos sintomas em situações em que as pessoas não fizeram necessariamente esforços físicos. Portanto, trata-se de uma dor real que permanece no tempo, mas que não está diretamente relacionada com ações físicas visíveis, identificáveis através de exames complementares de diagnóstico. Quer dizer, uma pessoa até mesmo depois de uma noite dormida ou bem dormida pode acordar com dores? Normalmente, um dos sintomas desta patologia é também o sono não reparador e, portanto, a noite bem dormida, no caso destas pessoas, normalmente não acontece. Mas se for mal dormida já pode acontecer. As pessoas normalmente têm a sensação de que, mesmo que durmam durante a noite, que o sono não foi reparador, ou seja, sentem-se cansadas logo ao acordar. A fadiga é outro dos sintomas também muito comuns na fibromialgia e
o outro sintoma é também a dor. A pessoa pode acordar não só com a sensação de cansaço e de fadiga, mas também com a sensação de dores. As idades, portanto, qualquer idade pode. Portanto, quais são as pessoas mais atingidas ou mais afetadas com esta doença? Sim, em Portugal estima-se que cerca de 200 mil pessoas têm um diagnóstico de fibromialgia. E apesar de ser uma doença pouco conhecida na nossa população, acaba por ter um grande impacto na medida em que afeta muitas pessoas. Atualmente sabe-se que as mulheres são as mais afetadas, muito mais afetadas que os homens, portanto estas são 5 a 9 vezes mais afetadas comparativamente com os homens. E a idade normalmente inicia-se entre os 20 e os 50 anos. Portanto, com 20 anos já se pode estar atacado com esta doença? Sim, com 20 anos já se pode ter um diagnóstico de fibromialgia e também há crianças e jovens com diagnóstico de fibromialgia, embora nestas idades seja muito menos comum. E falou-me aqui um pouco que a mulher é mais afetada. Porquê? Há um estudo para tal? Não se conhecem as razões que expliquem. Aquilo que se verifica em termos epidemiológicos, quando se estuda o impacto na população, é que de facto as mulheres estão muito mais afetadas do que fibromialgia que os homens. E como é que é feito esse diagnóstico para saber que tem fibromialgia? O diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico difícil e muitas vezes as pessoas estão anos com dor sem saber exatamente o porquê dessa dor. E muitas vezes este diagnóstico acaba por ser um diagnóstico por exclusão de outras patologias. Não existe nenhum exame complementar específico, como um raio-x, como uma ressonância, como um ataque que as pessoas fazem normalmente, que permita identificar ou fazer o diagnóstico então, desta como é que o médico chega à conclusão que... É essencialmente um diagnóstico clínico, ou seja, o médico de família ou o reumatologista geralmente fazem o diagnóstico através da avaliação de um conjunto de sinais e sintomas. Nestes casos, os exames auxiliares de diagnóstico podem ser utilizados apenas para excluir outras doenças que possam ter manifestações semelhantes, mas é um exame essencialmente clínico. Portanto, há a avaliação de um conjunto de sinais e sintomas, como dor num conjunto de pontos específicos do corpo e outros sintomas, como a fadiga, como o sono não reparador, como alterações cognitivas. E aqui, quando eu falo alterações cognitivas, falo, por exemplo, as pessoas que referem que têm dificuldade em concentrar-se, que têm dificuldades em memorizar um ou outro aspecto, que acaba uma conversa telefónica e não se lembra exatamente daquilo que tinha sido dito. Portanto, há um conjunto de sintomas que se manifestam, são vários aqueles que estão identificados e muitas vezes é através do conjunto da sintomatologia que o médico consegue chegar a este diagnóstico e excluindo naturalmente outras patologias por via de outros exames complementares. Para isso, o doente, quando se dirige ao seu médico de família, terá que abrir o jogo em relação a tudo isso. O doutor não me lembra assim, não me lembra assado, mas o médico tem que ter ali uma capacidade para puxar pelo doente para ter, então, para conseguir fazer este diagnóstico. Sim, é muito importante que a pessoa apresente a sintomatologia que a afeta no seu dia-a-dia, não só a dor, mas também outros sintomas, como por exemplo esta dificuldade em memorizar, como por exemplo a questão do sono não reparador. Há outras manifestações associadas, por exemplo, o síndrome do cólon irritável, por exemplo. Portanto, há um conjunto de outros sintomas que podem de facto afetar as pessoas no seu dia-a-dia, que é muito importante que seja exposta ao médico de família ou ao reumatologista, que são normalmente as pessoas que fazem, as especialidades médicas que fazem este acompanhamento e este diagnóstico. Então, como é que entra aqui a fisioterapia? Ajuda? Ajuda, sim. O médico aconselha para que vá para a fisioterapia? Sim, as pessoas podem chegar à fisioterapia por via de uma recomendação médica ou por iniciativa própria. Podem dirigir-se a uma clínica de fisioterapia e fazê-lo por iniciativa própria. E a fisioterapia ajuda e tem alguns resultados demonstrados através de estudos que têm vindo a ser desenvolvidos. Mas antes de mais, é importante dizer que a evidência científica para o tratamento da fibromialgia recomenda abordagens farmacológicas e não farmacológicas, portanto, medicamento e também abordagens que não impliquem o consumo de medicamentos, de comprimidos.
E também é sublinhada a importância da utilização das não farmacológicas, dos tratamentos não farmacológicos, onde se inclui, por exemplo, a fisioterapia, logo como intervenção de primeira linha, isto é, em fases iniciais, logo após a obtenção do diagnóstico de fibromialgia. Portanto, a fisioterapia enquadra-se precisamente aqui, nas abordagens não farmacológicas. Não tem que ser um tratamento exclusivo, pode ser utilizado como adjuvante à medicação, que as pessoas já estão a fazer, ou se for numa fase inicial do diagnóstico, em que as pessoas não necessitam da medicação, pode ser utilizada de uma forma isolada. E na sua atuação, o que é que os fisioterapeutas podem fazer? Os fisioterapeutas podem recorrer a um conjunto de modalidades de intervenção diversos, mas portanto, podem realizar diferentes tipos de tratamento, mas nos últimos anos a investigação que tem vindo a ser desenvolvida na área da fisioterapia sofreu uma grande evolução e por isso sabe-se atualmente que algumas modalidades de intervenção, como por exemplo a massagem, o calor úmido, o ultrassom, que são as mais conhecidas das pessoas, não têm resultados demonstrados. Era aí que eu ia chegar. Bom, qual é o específico para a fisioterapia? Portanto, a pessoa que me está a ouvir diz assim, já lá andei tantas vezes, já fiz massagens, já andei a fazer este ou aqueles exercícios, porque por muitas vezes para as pessoas é cansativo andarem na fisioterapia, diga já, porque durante um espaço, portanto estão praticamente ali uma hora, mas é tudo dividido ali por 10, 15 minutos em certos aparelhos, ou não, e as pessoas chegam a um ponto, não vejo melhoras, ando nisto. Portanto, há aqui para a fisioterapia uma coisa mais específica para tal. Exato. E aí está, porque a Carmen está-me a dizer que há certas coisas que não são utilizáveis. Neste caso, na massagem, porque pode produzir um alívio momentâneo. Mas depois volta às dores ainda mais. Mas a dor continua exatamente igual. Em algumas pessoas pode inclusivamente ter o efeito oposto, porque uma vez que há uma desregulação na forma como o sistema nervoso central processa os estímulos, o toque pode ser doloroso e, portanto, a massagem em algumas pessoas tem exatamente o efeito oposto, que é o agravamento dos sintomas. Portanto, quentes também, nada disso. O calor é a mesma coisa, portanto, é como qualquer pessoa que coloca um saco de água quente nas costas pode sentir o relaxamento muscular provocado pelo calor úmido, não é? Pelo saco de água quente, pelo calor, mas isso não contribui de forma alguma para uma melhoria da condição clínica. E esta, eu penso que é a questão mais importante, porque as pessoas muitas vezes quando falam comigo dizem, mas eu já fiz, como a Cássio dizia, já fiz fisioterapia e não teve resultados. E a questão tem a ver o que é que fez na fisioterapia. Há uma abordagem convencional, tradicional da fisioterapia que ainda é implementada em muitos locais e que é importante que as pessoas percebam que não tem resultados demonstrados. Cientificamente esses resultados não são visíveis, portanto, sabe-se que nenhuma destas abordagens mais tradicionais, neste momento, tem efeitos a longo prazo. E nós queremos efeitos a médio e longo prazo nestas pessoas, porque estamos a falar de uma doença crónica. Portanto, o alívio momentâneo da dor não é um resultado que as pessoas, no fundo, tenham como objetivo, porque as pessoas querem um alívio mais permanente dos sintomas, porque a doença é crónica, não é uma situação aguda. Quando falou aí que a pessoa pode particularmente ir a uma clínica, antes de passar para as mãos de um fisioterapeuta, passa pelo médico de fisioterapia para tal. Depende. Se a pessoa não explicar tudo, a pessoa chega lá olhando com dores e o fisioterapeuta sabe que tem a ver com fibromialgia? Sim, os fisioterapeutas têm informação e existe uma norma da Direção-Geral de Saúde para todos os profissionais de saúde que informa sobre como é feito o diagnóstico. Os fisioterapeutas não fazem este diagnóstico. Normalmente, como tinha dito, é o médico reumatologista que faz o diagnóstico. Ainda assim, quando alguém chega com diagnóstico de fibromialgia, pode dirigir-se diretamente a um fisioterapeuta e o fisioterapeuta tem formação e tem raciocínio clínico e tem bases em termos técnicos e científicos para fazer uma avaliação, identificar os principais problemas da pessoa e desenhar um plano de intervenção em conjunto com a pessoa que vá ao encontro dos seus objetivos. E, embora eu tenha dito que existem muitas modalidades de intervenção, que são as ditas modalidades tradicionais, que não têm efetividade demonstrada, há algumas modalidades de intervenção em fisioterapia que atualmente se sabe que têm efeitos
demonstrados ao nível da diminuição da dor, da sensação de fadiga, do aumento da qualidade de vida das pessoas. E sendo uma fisioterapeuta, qual os tratamentos então adequados? Que é para a pessoa saber que está preparada e que chega lá e que vai fazer não aquilo que estava habituada quando se dirigiu então a uma clínica de fisioterapia. Sim, e isso é muito importante. Atualmente as recomendações são para intervenções que promovam a capacidade das pessoas gerirem os sintomas no seu dia-a-dia. Portanto, de uma forma o mais autónoma possível, as pessoas desenvolverem a capacidade de controlar o seu sintoma principal, de dor, a sensação de fadiga. E este é o principal enfoque da intervenção. Agora, como? Que intervenções é que se utilizam para desenvolver estas competências? Essencialmente duas modalidades de intervenção, a educação e o exercício. Quanto à educação, passa essencialmente por ajudar as pessoas a compreender a sua condição clínica, em primeiro lugar. O que é a fibromialgia, o que se sabe atualmente sobre os mecanismos que são responsáveis por esta patologia, que compreendam os mecanismos e que a partir dessa compreensão as pessoas desenvolvam estratégias para gerir e controlar a dor no seu dia-a-dia. Ou seja, as pessoas perceberem porque é que na sequência de uma determinada atividade surgiu um agravamento da dor, o que é que significa esse agravamento da dor e o que é que tenho que fazer diferente numa próxima vez para que a dor não volte a surgir com tanta intensidade. Portanto, tem a ver com a aprendizagem sobre a doença, no fundo, e as estratégias para gerir o seu impacto no dia-a-dia. Esta é uma componente muito importante e que é muitas vezes desvalorizada, porque as pessoas pensam, eu estive só a conversar. Não é só conversar, é uma educação, é uma modalidade de intervenção com efeitos muito importantes, que é o efeito de eu, enquanto pessoa diagnosticada com fibromialgia, consigo perceber exatamente o que é que eu devo fazer no meu dia-a-dia, como é que eu devo fazer para conseguir controlar os sintomas, para conseguir manter os meus objetivos de vida, a minha atividade profissional, sem recorrer, por exemplo, a um período de baixa. Portanto, a educação em si é uma modalidade de intervenção que às vezes é desvalorizada pelas pessoas no geral, até pelos próprios profissionais de saúde, porque não é uma técnica, não se utilizam as mãos, é aquilo que são as abordagens em fisioterapia designadas por hands-off. Portanto, as mãos não estão a trabalhar, mas aquilo que nós estamos a fazer, que é educar as pessoas para aprender a gerir uma condição que é crónica, é fundamental para que as pessoas consigam, no fundo, ter uma vida o mais normal possível. Isto por um lado. Por outro lado, o exercício. E o exercício é a modalidade de intervenção em fisioterapia neste momento que tem uma recomendação mais forte. E é, no fundo, a parte central em termos da intervenção da fisioterapia neste momento. E aqui também é importante contextualizar e explicar o porquê do exercício, porque para muitas pessoas com fibromialgia a ideia de realizar exercício é assustadora, não é? Porque normalmente após atividades físicas mais intensas surge um agravamento dos sintomas, da dor, da fadiga. Então, o que é importante considerar no contexto do exercício? Como fisioterapeuta, será possível estabelecer um plano de exercício específico e adequado às características de cada pessoa, sendo que atualmente existem algumas orientações gerais que devem ser seguidas, como a realização de um programa de exercício com um mínimo de 8 semanas de duração, com uma frequência semanal de 3 vezes, e são também recomendados exercícios de força, de flexibilidade, exercício aeróbio, ou seja, exercício que permite diminuir a sensação de fadiga. Portanto, neste momento, a modalidade de intervenção em fisioterapia mais recomendada é, de facto, o exercício. Os fisioterapeutas já têm orientações concretas sobre como fazer o exercício, como implementar o exercício, e tem que ser, de facto, um exercício adequado às características de cada pessoa, que permita à pessoa, no fundo, desenvolver capacidade aeróbia de resistência ao esforço, para conseguir, no fundo, realizar mais atividades no seu dia-a-dia, sem que estas atividades provoquem necessariamente um aumento da dor. E se eu não me apetecer ir até à clínica e for para um ginásio? É uma excelente pergunta, até porque as pessoas muitas vezes a fazem, não é? Dizem... É que há pessoas que tomam essas iniciativas. Exato. Olha, eu preciso de exercício, não vou para a fisioterapia, que é cansativo, e vou para um ginásio. Será que depois no ginásio temos pessoas preparadas para nos ensinar a melhor forma de exercício? Há pessoas que optam por ir para um ginásio e têm uma experiência positiva. Ou seja, começam a fazer exercício e eventualmente pode ser uma forma de exercício menos exigente, por exemplo, uma aula de pilates, por exemplo, uma aula de alongamentos, e
as pessoas não têm necessariamente um agravamento dos sintomas e sentem-se bem. Ótimo. Portanto, estão a fazer exercício num contexto mais lúdico. Ótimo. Agora, a maior parte das pessoas com fibromialgia que vão para, ou que tentam um ginásio, acabam por desistir passado muito pouco tempo, porque atingem aquilo que se chama um flare-up. Um flare-up é um agravamento dos sintomas. E isso acontece por uma razão muito simples, o exercício é demasiado intenso, que é desenhado para pessoas sem patologia, é demasiado intenso para aquilo que as pessoas estão preparadas para fazer. Qual pode ser a vantagem de fazer aqui um passo intermédio da fisioterapia? Se uma pessoa diagnosticada com fibromialgia fizer eventualmente este programa, um programa de preparatório com um fisioterapeuta, poderá desenvolver um conjunto de capacidades em termos físicos que lhe permita depois dar o passo seguinte e ir para um ginásio. Portanto, eu penso que é importante clarificar a ideia de que a fisioterapia não é algo que as pessoas com fibromialgia têm que fazer para sempre pelo facto de terem uma doença crónica. A fisioterapia pode ser um passo intermédio para preparar estas pessoas fisicamente para que elas a seguir possam, por exemplo, ir para um ginásio. Agora, a ida direta para um ginásio pode ser problemática por esta razão. Pode agravar mais ainda a situação. Pode ter o efeito oposto, que é, na verdade, ser uma experiência de exercício negativa e que leva as pessoas a rejeitar esta estratégia, que é, no fundo, a mais recomendada do ponto de vista não farmacológico, é sem dúvida a mais recomendada para quem tem fibromialgia. Fala-me aqui também que nada de quentes, por exemplo, a natação ajuda um pouco? A natação é uma forma de exercício. E, portanto, pode ser também equacionada pelas pessoas. Agora, mais uma vez, a iniciativa direta de ir fazer natação pode não ser adequada para as pessoas porque elas não estão preparadas fisicamente para o fazer. Algumas, não é? Como lhe disse, eu conheço casos de pessoas que vão para o ginásio e têm uma experiência positiva, ou vão para a piscina e fazem, por exemplo, hidroterapia e também têm uma experiência positiva. E hidroterapia é algo que as pessoas também podem fazer é bastante menos exigente do que uma aula de natação, é algo que as pessoas podem fazer com um fisioterapeuta, portanto também pode ser o tal passo intermédio que eu falava há pouco, mas de facto a maioria das pessoas reporta esta experiência negativa com a ida direta para o ginásio. Pronto, nada feito. É preferível, porque no fundo vai gastar mais se calhar. Pois, depois acaba por ir para os analgésicos, para a medicação e isso tudo, e para lhe tirar as dores, e afinal não adiantou. Agora tenho aqui a Sara muito caladinha, mas vamos já também ter a oportunidade de a ouvir. Sara, tens estado a trabalhar num projeto que pretende ajudar pessoas com fibromialgia. Podes falar-nos um pouco sobre o teu trabalho? Então, eu e os meus colegas temos estado a colaborar num estudo sobre os efeitos da fibromialgia. Nós vamos implementar um programa com a duração de 8 semanas e consiste em 3 sessões de exercício por semana. Destas 3 sessões, 2 são presenciais, portanto da nossa presença, do fisioterapeuta, e uma sessão que é realizada pelas pessoas em casa, de forma autónoma, mas com a nossa orientação e o nosso aconselhamento. Nós iremos estar divididos em 2 locais, em Lisboa, na sede da NIOS, que é a Associação Nacional contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica, e cá em Setúbal, na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Portanto, as nossas sessões incluem exercícios com o objetivo da redução da dor e da melhoria da capacidade das pessoas de realizarem as suas atividades diárias e contém ainda um momento final de relaxamento com o objetivo de retorno à calma após o exercício e também como forma de redução da ansiedade e do stress. As sessões em casa incluem essencialmente caminhadas que irão ser autónomas, mas com recomendações específicas para a realização destas. Tem sido uma boa experiência? Sim, tem sido uma experiência bastante enriquecedora, na qual temos vindo a desenvolver um trabalho preparatório já há alguns meses. Portanto, iniciámos entre novembro e fevereiro, estivemos a ler sobre o assunto, o que é a fibromialgia, todas as causas e aquilo que tivemos a falar aqui, e a desenvolver o projeto de uma forma mais teórica, com reuniões periódicas com a professora Carmen. No mês de março estivemos a fazer um treino de competência, portanto algo mais técnico, para agora fazermos a implementação das intervenções. Durante este mês nós fizemos várias simulações com colegas, tivemos reuniões com outros fisioterapeutas que implementaram um projeto também desta categoria
no seu último ano das licenciaturas. Recentemente, estivemos em fase de avaliações dos participantes, contando com a colaboração de uma fisioterapeuta que está a realizar um mestrado na Escola Superior de Saúde aqui no Politécnico de Setúbal, e preparamos agora então para iniciar a intervenção com as pessoas com fibromialgia. Essa intervenção, as pessoas dirigem-se ao IPS ou vocês saem do terreno, vêm para o terreno, assim é que é? As sessões vão ser realizadas na escola, portanto nós com temos... voluntários para tal. Sim. Que eu sei que muitas vezes há as portas abertas do IPS têm uma aderência por parte do público para tal. Felizmente. Às vezes as pessoas não sabem onde se dirigir, mas ali temos. Sendo assim, se pudesse aproveitar esta oportunidade para dar algumas dicas para ajudar as pessoas com fibromialgia no controle dos seus sintomas, quais serão as tuas recomendações? Para começar, eu acho que é importante sublinhar, e a professora Carmen também já falou um pouco sobre isso, que não existe ainda cura para a fibromialgia, mas de facto é possível controlar os sintomas através de várias estratégias. No seguimento então das recomendações é referir a realização de exercício, como já foi aqui reforçado, e é importante referir que este deve ser moderado, portanto as pessoas devem perceber quais os seus limites e nunca ultrapassar estes limites, sentindo-se sempre confortável na duração do exercício. Por exemplo, uma pessoa que quer iniciar o exercício de uma forma autónoma deve pensar primeiro numa atividade que gosta de fazer, seja ela andar de bicicleta, fazer uma caminhada, normalmente é assim o mais reportado para o fazer. Portanto, o objetivo será que consiga fazer esta atividade 3 a 5 dias por semana, de forma confortável, sem dor e sem cansaço. Para isso, deve começar com um nível de exigência baixo, por exemplo, fazer um percurso que tenha definido e fazer pausas. Portanto, faz 100 metros e faz uma pausa, de seguida faz novamente 100 metros e assim sucessivamente. E com o tempo vai percebendo que, ok, agora já consigo fazer 100 metros, de seguida posso fazer 200 metros seguidos e só então a pausa. Portanto, é importante que as pausas tenham um momento adequado, sem nunca levar a cansaço extremo. Pronto, deste modo vamos conseguir aumentar gradualmente a resistência física das pessoas e ao mesmo tempo controlar a sua dor e a fadiga. Falaste-me aqui um pouco em caminhada, e eu agora dirijo-me tanto à professora como a ti, Sara. É tal história, a pessoa cansa-se por ir para a clínica de fisioterapia, também cansa-se um bocadinho a fazer as coisas, ou seja, onde os dias estão melhores, sim senhor, vamos fazer uma caminhada. Agora vamos aqui reportar-nos à caminhada. A pessoa deve fazer a caminhada, por exemplo, iniciar com 15, 20 minutos, a andar e depois assim sucessivamente, subindo o tempo, ou, vamos embora, é 1 hora para caminhar, ir e vir de casa a qualquer lado e voltar. Isso é o ideal ou deve fazer tempo, com um espaço mais curto? Tal e qual como a Sara nos disse, anda 100 metros e para e assim sucessivamente. Sim, como a Sara referiu, é fundamental que se alguém pretender iniciar a caminhada de uma forma autónoma, sem este acompanhamento, é muito importante fazê-lo de uma forma gradual. Claro que é importante as pessoas terem o objetivo de, por exemplo, fazer uma caminhada ali pelo percurso do rio, até ao Parque de Albarquel, por exemplo, que é uma extensão já considerável. E, de facto, a pessoa pode ter isso como objetivo final. Mas pode pensar assim, ao fim de 8 semanas, daqui a 8 semanas eu quero fazer esta caminhada toda sem que isso provoque um agravamento dos meus sintomas. Ok, então esse é o objetivo, mas antes de chegar a esse objetivo não vamos começar todos os dias a fazer a tal dita caminhada. Porque o que vai acontecer é que se a pessoa no primeiro dia o fizer, vai ter um flare-up, ou seja, um agravamento dos sintomas, e no dia a seguir já não faz. Portanto, é muito importante que as pessoas dividam esse percurso, tal como a Sara estava a dizer, em percursos mais pequenos. E fazer aquele percurso, por exemplo, num primeiro dia vamos fazer uma caminhada de 5 minutos, só. As pessoas podem pensar, mas 5 minutos é tão pouco. Já como ir ali à merceariazinha e voltar, não é?
Mas esses 5 minutos são É o muito suficiente. importantes, porque estes 5 minutos são a base da progressão. E é muito importante que as pessoas encontrem qual é a sua base para iniciar a caminhada. Ou seja, e quando eu falo em base, falo em qual é o tempo, a quantidade de tempo que eu consigo caminhar sem que isso provoque um agravamento dos meus sintomas. Para algumas pessoas pode ser 5 minutos, para outras pode ser 10. Não é? Pode ser diferente. E é importante as pessoas fazerem a experiência, mas serem conservadoras, ou seja, não exagerarem quando estão a procurar esta base. Portanto, no primeiro dia, experimentar a caminhar 5 minutos. Não atingiu um agravamento dos sintomas, ótimo. Então, dali a 2 dias, portanto, fazer aqui um dia de intervalo, dali a 2 dias, experimentar fazer 6, 7, 8, até 10 minutos. Dependendo da forma como se sentiu no dia anterior. Imagine, fez 10 minutos, não atingiu um agravamento dos sintomas. Então já pode partir para outra etapa. No próximo dia, dali a 2 dias, por exemplo, imagine, segunda, quarta e sexta. No terceiro dia, vamos experimentar 15 minutos. É confortável, não sinto agravamento nenhum, vamos manter mais uma semana com 15 minutos, por exemplo. E ir aumentando progressivamente ao longo, por exemplo, destas 8 semanas, até atingir um tempo que seja também o tempo que a pessoa deseja. Qual é o objetivo da pessoa? E que é muito importante que as pessoas tenham um objetivo, não é? Que não será igual para todas as pessoas. As pessoas podem estabelecer o objetivo pensando no tempo que querem fazer de caminhar, as pessoas podem estabelecer o objetivo pensando no percurso até onde gostariam de ir. Mas a regra fundamental é ser conservador no início da atividade física, porque senão ela pode ter o efeito oposto, que é desmotivar a pessoa. Que é a pessoa faz muito, fica com mais dor, fica com muito mais fadiga e, portanto, desiste. A pessoa sedentária também pode ser prejudicial para a fibromialgia? O sedentarismo é, sem dúvida nenhuma... Até para qualquer, mas especialmente para quem sofre de fibromialgia? Para qualquer pessoa, o sedentarismo não é recomendado, não é? Como sabemos. E ele é especialmente problemático no caso da fibromialgia, não é? E, de facto, o que acontece é que quem tem fibromialgia tem mais tendência a ser sedentário, porque tem sintomas que o justificam, não é? As pessoas têm dor, têm fadiga, sentem-se muito cansadas, portanto, naturalmente que têm mais tendência para o sedentarismo, mas é importante contrariá-lo, porque através disso as pessoas conseguem melhorar muito a sua qualidade de vida e hoje em dia a investigação que é feita nesta área demonstra de facto efeitos muito positivos associados à realização do exercício no caso das pessoas com fibromialgia. Sara, para aquelas pessoas que pouco ou nada saem de casa, tu como uma futura fisioterapeuta, que exercícios aconselhas para quem sofre de fibromialgia? Em casa há exercícios que se possam fazer? Sim, claro que sim. Para além das caminhadas, que é sempre algo que a pessoa pode fazer, há também exercícios que as pessoas podem fazer, mas para isso o que eu recomendo é que primeiro dão recurso a um fisioterapeuta. Primeiro ter a sua avaliação para tal. Sim, a avaliação e também com recurso ao fisioterapeuta para que possa ensinar estes exercícios e para termos a certeza que a pessoa o realiza de forma correta, porque realizar um exercício mas com uma postura toda torta, com imensas compensações no sítio errado também não é benéfico para a pessoa e, portanto, primeiro é importante ter o fisioterapeuta para haver este ensino que também já foi aqui falado e então depois da pessoa se sentir confortável, conseguir gerir os seus sintomas e saber realizar os exercícios de forma correta, então aí sim pode realizá-los em casa de forma segura e confortável. Quais aqueles que se possam fazer em casa, assim que possa-se dar uma dica? Qual o melhor exercício a fazer em casa? Chegar à prateleira de cima, tirar os pratos, por exemplo? Esse é um bocadinho mais exigente. É porque a pessoa depois pode não controlar o movimento e o peso do prato, não é? E, também. Ai, a dorzinha, lá vejo, já não vou lá mais acima, alguém que me tire os pratos, por exemplo. Não é? Exatamente. O exercício que a pessoa pode fazer, por exemplo, dobrar a roupa, mas com uma postura correta, lá está. Ora, faz as atividades de casa, nesse caso, sim. E aproveita e faz o exercício ao mesmo tempo. Sim, por exemplo. Nestas pessoas é muito comum deixarem de fazer
como o mais reportado são mulheres, deixam de fazer as suas atividades em casa, deixam de lavar a louça, deixam de cozinhar, e aquilo que nós aconselhamos é que não deixem de fazer tudo. Em vez de dobrarem a roupa toda, eu dobro agora 10 peças, vou descansar, novamente dobro mais 10 peças. Em vez de fazer o jantar para 10 pessoas, faço agora um jantar para mim, e depois sempre progressivamente e sempre gradualmente. Quando se fala aqui em descansar, eu aproveito que a pessoa que a nossa Sara aconselhou a fazer um pouco de exercício e descansar. A melhor forma é cama ou sofá? Não há uma melhor Porque forma. acho que a postura no sofá é a pior de todas que qualquer pessoa encontra. Na cama já não encontra tanto isso, mas o sofá não é um dos piores sítios que hoje em dia temos na casa? Não há o descanso ou o repouso, sempre que possível, é de evitar. Portanto, falávamos há pouco sobre o sedentarismo. Sim, não mas é? se fez exercício precisa descansar, não O é? exercício precisa de Claro. descansar, e o descansar pode ser sentado numa cadeira, pode ser sentado num sofá, numa postura adequada, pode ser deitado na cama, mas de facto aquilo que nós incentivamos são as pausas, não é? E que não sejam pausas prolongadas. A cama incentiva uma pausa mais prolongada, na minha opinião. Portanto, talvez seja mais adequado olhar para a questão do repouso como sendo de facto apenas uma pausa, que não é muito prolongada no tempo. Porque de facto nós queremos é promover o exercício e não incentivar o sedentarismo, como falávamos há pouco. Portanto, se a pessoa está cansada e pretende descansar, tem que encontrar de facto o local onde é mais confortável para si fazê-lo e tentar fazê-lo no tempo estritamente necessário, não é? E regressar assim que possível à atividade física, que é o mais recomendado neste momento. Ainda aproveito, já que estamos em casa e a fazer alguns exercícios, qual é a tarefa que a mulher faz em casa que mais pode prejudicar a nível de ter fibromialgia? Estão-me a lembrar, por exemplo, que as senhoras, para passar a ferro, encontram sempre a melhor forma de a tábua ser levantada ou mais baixa ou mais alta e certas posições. Chega a um ponto que acabam por não estar na posição certa, mas pensa que é a melhor. Por exemplo, passar a ferro é uma das piores que possa a mulher que sofre de fibromialgia? Nenhuma tarefa é prejudicial. E ainda por cima estamos com calor, atenção, não é? Sim, mas calor do ferro. A principal ideia é que nenhuma tarefa doméstica, não é nada ideal? Nada disso é prejudicial. Você está a dizer, não é prejudicial, não é senão prejudicial. os ouvintes deixam de fazer as coisas. Não. As senhoras e os senhores Sim. Também podem ter fibromialgia e também convém que participem. Claro. Mas a ideia principal é que nenhuma tarefa é prejudicial. Essa é a principal ideia. O que é importante é que as pessoas aprendam a gerir a quantidade de tarefas que fazem de cada vez, porque se um dos principais sintomas é a fadiga, ela é causada muitas vezes pelo excesso de tempo que a pessoa esteve dedicada a uma tarefa. E muitas vezes as pessoas dizem, eu fico de cama no dia a seguir das limpezas lá em casa. Então, se nada mudar, vai ficar sempre de cama. Cada vez que faz limpezas, não é? Portanto, é preciso alterar este hábito, e alterar este hábito pode ser limpar só uma divisão hoje, limpar outra divisão no dia a seguir, portanto, reduzir a quantidade de tempo que está dedicada à tarefa, porque como tínhamos visto há pouco, o que acontece é que o sistema não está a processar bem a quantidade de estímulo que recebe. Então, um estímulo que numa circunstância normal não provocaria dor ou cansaço, nestas pessoas provoca. Então, elas têm que, de facto, reduzir a quantidade de estímulo. Ou seja, neste exemplo concreto das tarefas domésticas, é reduzir a quantidade de tarefas que estão a fazer de uma vez. Portanto, como é que eu faço? Divido. Em vez de limpar a casa de um sábado o dia todo, o que eu vou tentar fazer é, segunda-feira eu trato de uma divisão, na terça da outra, na quarta da outra, no fundo reduzir esta quantidade de trabalho que é feito muitas vezes de uma vez só. E é por isso que as pessoas depois atingem o tal pico de dor e o tal cansaço, o tal agravamento dos sintomas. Mas há uma ideia muito importante, é que as tarefas não são, nenhuma tarefa é prejudicial. O problema é fazer muitas tarefas de uma forma única, não é? Ao longo do tempo, fazer, num período de tempo, aliás, reduzido, fazer uma grande quantidade de tarefas. Acaba por fazer na mesma e não é necessário ser tudo logo seguido. Exato. Qual espera ser o contributo deste trabalho?
professora? Este trabalho encontra-se integrado num projeto que não falámos ainda, que é o projeto SHARES, que é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que reúne uma equipa de investigadores de diversas áreas da saúde, mas não só, também das humanidades. E curiosamente a entidade proponente é a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E, no fundo, o que se pretende com este projeto, ou o que se espera ser o contributo deste trabalho, é contribuir para a implementação de cuidados de saúde mais centrados nas necessidades dos utentes. E, neste caso em particular, dos utentes, das pessoas com a fibromialgia. Esperamos que o trabalho desenvolvido pela Sara, que esteve aqui hoje connosco, e pelos colegas, possa, em primeiro lugar, contribuir para a melhoria do estado de saúde dos participantes do programa que estarão a implementar, mas este trabalho irá continuar ao longo do próximo ano letivo, contando com a participação de novos estudantes da licenciatura, fisioterapeutas que estejam a realizar o mestrado. No fundo, espera-se investigar e desenvolver novo conhecimento sobre as estratégias de intervenção em fisioterapia que produzem melhores resultados. Portanto, estamos a tentar, no fundo, combinar aqui esforços de pessoas de diferentes áreas da saúde, das humanidades, para tentar encontrar formas de intervenção que sejam mais efetivas para resolver os problemas das pessoas. E no caso concreto deste projeto são as pessoas com fibromialgia. Portanto, esperamos, por um lado, dar um contributo às pessoas com fibromialgia através da oportunidade de participar neste tipo de programas, mas simultaneamente estamos a investigar para conseguir melhorar estes programas e conseguir encontrar qual é a forma mais adequada de proporcionar cuidados, no fundo, a estas pessoas. Sendo assim, para concluir, para aqueles que não estiveram muito atentos a toda a conversa que aqui estivemos, saibam então que a fibromialgia é uma doença crónica. Exato, é uma doença crónica, mas que consegue que não tem cura, mas que consegue ter um controlo bastante significativo da sintomatologia, que é de facto a ideia talvez mais importante, as pessoas assumirem que o diagnóstico de fibromialgia não significa dor intensa e fadiga intensa sempre. Os sintomas podem ser controlados quer via farmacológica, através do consumo de medicamentos, quer através de uma abordagem não farmacológica, e aqui em particular estamos a falar da fisioterapia e em particular do exercício. E para quem sofre desta doença pode ter uma vida saudável, se respeitar toda a forma como o médico de família e o fisioterapeuta lhe diz que deve fazer. Sim, sim. Isso é importante. Sem dúvida. Sara Azevedo, muito obrigado. Professora Carmen, muito obrigado. Até uma próxima. Tudo bom. Obrigada.